O que você faria? Aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé? O que você faria? Pagaria pra ver. Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser. Se querer é poder, tem que ir até o final. Se quiser vencer. Imagine-se na seguinte situação. Ocorre alguma falha na Matrix e você é teletransportado até a cozinha do Júnior. Para quem não conhece a cozinha do Júnior, pode não parecer grande coisa, mas quem conhece vai entender exatamente do que eu estou falando. Estamos falando basicamente de uma cozinha caótica. Bem, você não está sozinho nesta cozinha por acaso. Você tem uma missão. Esta missão é provar que você é capaz de se virar sozinho e preparar um jantar surpresa para ele. Acontece que você nunca esteve nessa cozinha, então não sabe onde ficam os ingredientes, como estão distribuídos os utensílios necessários para fazer os pratos, não sabe quantos quilos de cada coisa tem na despensa. Em resumo, você não sabe de nada. E para piorar, não existe ordem nesta cozinha. Nada está ordenado, nada está catalogado, nada está etiquetado. Imagine quanto tempo levará até você se ambientar e conseguir identificar tudo que tem nesta cozinha e o que você poderá fazer com o que tem. Não seria muito mais prático se esta cozinha possuísse uma tabela onde fosse possível consultar por ordem alfabética que existe, a quantidade exata e onde se encontra cada coisa? Então, com os elementos químicos não foi diferente, e é disso que falaremos neste seminário. Tabela periódica e suas propriedades. Bom, a tabela periódica ela é uma arrumação sistemática dos elementos químicos organizados pelos seus números atômicos, configuração eletrônica e a recorrência das propriedades periódicas. Bom, esta organização ela mostra tendências periódicas, tais como elementos com comportamentos similares na mesma coluna, e além disso, ela também mostra 4 blocos com características químicas parecidas. Bom, é importante a gente ressaltar que os gregos acreditavam na existência de 4 elementos primordiais, que era falado pelo filósofo grego Empédocles. Esses elementos são a terra, fogo, a água e o ar. Estes constituem toda a matéria existente em todo o universo. E em seguida, Aristóteles ele fez uma organização primitiva do arranjo desses elementos e lhes agregou alguns atributos, como denominado úmido, seco, quente e frio. Júnior, você me falou desses 4 elementos primordiais. Isso me lembrou a pedra filosofal. Senta que lá vem a história. Que, de acordo com alguns textos medievais, a pedra filosofal seria a junção desses 4 elementos. E o principal objetivo dos alquimistas era a transmutação. Transmutar metais comuns, como chumbo e cobre, em metais preciosos e incorruptíveis, como ouro e prata. A alquimia também tinha 2 objetivos na área da medicina, que era criar um elixir, que seria uma poção capaz de curar todas as doenças existentes, e também um elixir que seria capaz de burlar a morte e deixar o ser imortal. Apesar dos inúmeros esforços, os alquimistas nunca conseguiram produzir o ouro através da transmutação. Os alquimistas eram considerados pessoas com hábitos estranhos, em razão da alquimia ser uma arte oculta durante a Idade Média. E também os alquimistas tinham medo de ser considerado uma prática satânica e uma heresia à Bíblia Sagrada e à Igreja Católica e ser queimado na fogueira santa pela Inquisição Católica. Segue uma lenda que Nicolau Flamel foi o único alquimista que conseguiu desenvolver
a Pedra Filosofal, lá em torno de 1382. E depois da sua morte, só foi encontrado só as roupas no seu túmulo. E segue a mesma lenda que ele está vivo até hoje. Essa Pedra Filosofal foi retratada no filme de Harry Potter e no livro Harry Potter e a Pedra Filosofal. A concepção de átomo vem desde a antiguidade, mais especificamente na Grécia Antiga, e passou por vários pesquisadores até chegar no modelo atual. Com o aprimoramento de estudos, tornou-se possível saber quantos prótons existiam no núcleo dos mais diversos átomos. A partir disso, pode-se separar em conjuntos, por possuírem o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons no seu núcleo. Esse conjunto vamos chamar de elemento químico. Os elementos químicos reagem entre si e assim são formados os mais diversos tipos de substâncias, assim como tudo que está ao nosso redor. Os elementos químicos também são usados desde a antiguidade. A maioria deles são encontrados na natureza, dentre os quais podemos citar ouro, cobre, prata, chumbo, enxofre, entre outros. Isso pode ser comprovado ao observar as antigas construções egípcias e também os templos banhados a ouro. Bem, a descoberta dos elementos químicos se deu de forma gradativa e se acelerou mais especificamente após a sintetização do fósforo pelo alquimista e médico alemão Remy Brand em 1669. A descoberta de Brand, na verdade, se deu de uma forma acidental, na tentativa frustrada de transformar urina em ouro. O que ele fez? Ele adicionou 50 baldes de urina em 2 banheiras e deixou lá por 2 semanas. Após esse descanso, a urina foi fervida e Brand observou o surgimento de uma substância grudenta e transparente, que foi batizada de fósforo. O fósforo vem do grego e significa elemento que traz luz, ou elemento portador de luz, devido ao seu intenso brilho no escuro. Depois de um tempo, Brand percebeu que o fósforo era mais caro que o próprio ouro. 1 grama de fósforo, na época, poderia ser comprada ou vendida por $30. Após essa sintetização do fósforo, surgiram vários outros elementos, o que fez-se necessário uma organização mais efetiva dos elementos químicos. Mas a criação da tabela periódica não se deu de forma tão simples assim. Afinal, como organizar todos esses elementos? Um dos primeiros a propor uma organização foi Johann Dobenheim, ao observar que alguns destes elementos tinham propriedades semelhantes. Ele decidiu, então, associá-los em grupo de 3, e por conta disso, a sua organização ficou conhecida como Tríade de Dobenheim. Notou também que ao somar o número atômico do primeiro elemento com o terceiro e dividir por 2, ou seja, retirar a média deles, chegava a um valor bem próximo do número atômico do elemento que se encontrava entre os dois. Depois, Alexandre Chancotui sugeriu uma nova organização, que consiste em dispor os elementos químicos que se tinha conhecido até então. Uma organização em ordem crescente da massa atômica. Essa disposição se dava em formato de espiral e os elementos ficavam na mesma linha vertical. Possuía características semelhantes e esta organização empilhada ficou conhecido como parafuso de telúrico. Também utilizado era uma ordem crescente da massa atômica. Bom, John Newlands ele criou a lei das oitavas, que era baseada na organização das notas musicais. Bom, como ele fazia isso? Era organizando os elementos em linhas de 7, e assim era constituída uma oitava. Com isso, ele pode perceber
que os elementos das que estavam na mesma linha horizontal possuíam semelhanças e se fossem dispersos em uma linha, o primeiro elemento se assemelhava ao oitavo e assim sucessivamente. Mendeleev, bastante conhecido por ser o inventor da tabela periódica, apesar de haver controvérsias quanto a isso, propôs organizar os elementos químicos por algumas características, como sua massa atômica, propriedades e nas periodicidades observadas nos elementos. Ele fazia suas anotações em fichas, e isso lhe permitia uma melhor visualização, podendo alternar a ordem dos elementos se necessário. Sua tabela continha alguns vãos, ou seja, espaços vazios, no qual ele afirmava que pertencia a elementos que ainda não haviam sido descobertos. Ele ignorava a existência dos elementos como o hélio, o neon, o criptônio, o xenônio e o radônio, que atualmente são conhecidos como gases nobres. Isso me lembrou uma história bem interessante sobre Mendeleev. Senta que lá vem a história. Mendeleev, como a maioria dos alunos, deixou para entregar as características detalhadas dos elementos químicos na última hora. Então, ele resolveu sintetizar isso tudo em uma tabela. E para isso, como ele era amante do jogo de paciência, ele resolveu utilizar isso ao seu favor. Desenhou os elementos químicos nas cartas do jogo de paciência e foi agrupando os elementos com uma única regra: ordem crescente da massa e características semelhantes. E desta forma, ele conseguiu sintetizar os elementos em uma única tabela. Como falado por Aline, a tabela de Mendeleev tinha alguns vãos, o que motivou Henry Moseley a montar sua própria tabela. E o que foi que ele fez? Ele organizou o trabalho proposto por Mendeleev, tentando corrigir as suas falhas, porém manteve a estrutura de linhas horizontais e verticais. Mas dessa vez, ele organizou pelo número atômico que existia nos elementos. Vimos até aqui vários modelos que ajudaram a constituir a tabela atual, sendo que as contribuições de Mendeleev e de Moseley as mais conhecidas, possuindo 118 elementos, sendo que 92 deles foram encontrados na natureza e os restantes foram sintetizados pelo cientista, são organizados a partir do seu número atômico, que é como a identidade do átomo. Na tabela, podemos encontrar os elementos classificados em metais, não metais, gases nobres, e eles podem ser representativos ou de transição. A tabela é organizada em grupos ou famílias, que se encontram na mesma linha vertical e elas possuem características semelhantes. Então, a gente tem os seguintes grupos, que são os alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios e gases nobres. Bom, as linhas horizontais são os períodos que informam o número de nível que os elementos possuem, são as camadas. O modelo atual da tabela periódica nos traz muita informação de forma compacta, simples e muito bem organizada, nos permitindo realizar estudos de maneira simplificada. Segundo o Guinness, o plutônio ele é o elemento químico mais perigoso de todos, por ser bem radioativo, e também por ser utilizável na fabricação de bombas atômicas. Cerca de 1 kg de plutônio tem um poder equivalente a 20 mil toneladas de explosivos químicos, o que equivale a 20 quilotons, de acordo com o site de simulação NukeNect. Se uma ogiva fosse usada sobre a cidade de São Paulo, e nessa ogiva nós tivéssemos apenas 1 kg de plutônio, ela teria basicamente o poder suficiente para matar de imediato 164 mil pessoas, podendo ferir até outras 557 mil. E isso sem contar as mortes futuras causadas pelos efeitos da radiação. Para os alquimistas antigos, os elementos possuíam alma,
ou seja, sendo seres vivos. Desta forma, estavam suscetíveis a cair doença. O ferrugem era considerado uma doença. E também os metais poderiam se curar. Os únicos metais que não eram corruptíveis ao tipo de doença era o ouro, associado ao Sol, e a prata, vinculada à Lua. Desta forma, os alquimistas se sentiam responsáveis por acelerar o processo de melhora desses metais, através da transmutação. Daí surgiu os metais floreados a ouro e a prata. Esses metais não enferrujam, mesmo tendo na sua composição chumbo e entre outros. Como o Júnior disse anteriormente, a tabela periódica atual, né, possui 118 elementos, mas o 119º elemento já está saindo do forno. Pelo menos é o que promete uma equipe de cientistas japoneses. O nome desse futuro elemento é o unumênio, que significa 1 e 9 em latim. O plano desses cientistas é disparar um feixe do metal vanádio, que possui 23 prótons, contra um alvo de cúrio, que possui 96 prótons. Esta colisão, que ocorrerá em um acelerador de partículas perto de Tóquio, resultará teoricamente em uma fusão de ambos, o que gerará o novo elemento químico. Como a Aline falou sobre o elemento cúrio, ele é uma homenagem a Pierre e Marie Curie. Falando um pouco dela, ela é polonesa, filha de um professor de matemática e física, e ficou conhecida por ganhar 2 prêmios Nobel. Primeiro, foram vários processos até chegar aí. Ela, por ser mulher, que já é muito difícil ser mulher hoje, mas imagine então no século XIX, não era permitido mulheres em faculdades. Só então, em 1891, ela conseguiu cursar Química, Física e Matemática em Paris, onde conheceu Pierre Curie, que seria então seu futuro marido. Eles juntos começaram a estudar a radioatividade, nome que foi dado por ela, e eles fizeram estudo com urânio. E fizeram uma suposição de que existia um outro elemento químico muito mais radioativo que o urânio. Eles descobriram, então, o polônio, e tem esse nome em homenagem à cidade natal de Marie. E, com isso, ela ganhou 2 prêmios Nobel, um em Física e um em Química. Isso é algo extraordinário. Tipo, ela foi a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios em 2 áreas distintas. E ainda mais outro ponto importante, por ser uma mulher.